Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série de análise dos editais. E hoje nós temos uma prova importantíssima. Alô pessoal do Sul, HCPA, Hospital de Clínicas de Porto Alegre, prova extremamente importante e uma prova clássica, né? Como é que vai funcionar esse vídeo? Eu vou te apresentar as informações gerais sobre o edital, vou te falar se teve alguma mudança do edital passado para esse ano, depois eu te falo um pouquinho sobre a análise da prova, o que mais costuma cair, e, por fim, análise curricular. Beleza? Então vamos lá. Com relação às informações gerais do edital. Inscrições, elas estão abertas e começaram no dia 27/8 e vão até o dia 29/9, então até dia 29 de setembro. Taxa de inscrição 735, tivemos um aumento de R$ 35 com relação ao ano passado, e a data da prova vai ser no dia 26 de outubro, 26/10, às 14 horas. Duração da prova são 5 horas, então é um tempo legal para você fazer a prova. Isso para quem vai fazer de acesso direto. Agora, 3 horas para quem vai fazer de pré-requisito. Beleza? A prova, o processo seletivo, na verdade, como um todo, é constituído de 2 fases. Prova objetiva ABCD, presencial, eliminatória, peso de 90%. E a segunda fase é uma análise curricular, com peso de 10%. Recursos. Só para você ouvir falar, vai do dia 28 a 29/10 para o gabarito provisório. Análise curricular. Quem for classificado e convocado, aí sim vai enviar o currículo, que vai do período do dia 14 a 17/11, tá? Às 16 horas. Então não deixa para o último dia ali, eventualmente vai acontecer algum problema com o horário, se antecipa, tá? Com relação a resultado final, no dia 13 de janeiro, você vai receber o resultado final da sua aprovação, e locais de prova, Porto Alegre e São Paulo, eles ainda vão liberar. Ano passado eu não lembro, mas em 2024, em Porto Alegre foi na PUC-RS, o local de prova, e em São Paulo foi na Faculdade Anhanguera. Tá? Então, enfim, provavelmente vão manter os mesmos locais. As cotas, ações afirmativas já foram adicionadas no edital do ano passado, tá? Então esse ano mantém. Os critérios de desempate continuam os mesmos também, agora quem é acima de 60 anos tem prioridade, depois a maior nota na prova objetiva, e por fim é critério de desempate de idade mesmo, quem tem a maior idade tem preferência. Agora, de diferenças para esse edital, presta atenção que isso aqui vai dar muito o que falar ainda, que nesse edital tem, e em respeito a um documento que saiu recente, né, está vedado a inscrição de quem já for residente, tiver matrícula ativa em outro programa de residência médica. Atenção, isso aqui está no edital. Beleza? Além disso, eles tiraram o termo bonificação do Provab, e deixaram só aquela ideia da lista de candidatos aptos à bonificação em processos seletivos de residência médica. Ah, Lucas, quer dizer que Provab não vale mais? Não é isso. Porque quem fez Provab eventualmente vai ter o nome na lista. Se eventualmente demorou, aconteceu alguma coisa, nunca utilizou, enfim. Agora, eles tiraram esse detalhe do edital. E aí é aquela lista clássica que está lá no site do MEC. Beleza? Beleza. Então a gente vai para o quadro de vagas. Daí são 25 especialidades de acesso direto. Muitas vagas mesmo. Então você tem aí o anestésio, são 12 vagas, cirurgia geral, 12 vagas também, clínica médica, 25 vagas, dermato, que normalmente tem poucas vagas, são 6 vagas aqui para o hospital de clínicas, aí tem genética, GO, infecto, medicina de emergência, MFC, medicina do trabalho, física e reabilitação, enfim, neuro, cirurgia, neurologia, oftalmo são 4, orto e otorrino também 4 vagas, aí você tem ali pediatria, psiquiatria, que normalmente também não tem tantas vagas, aqui é referência, 12 vagas, e é um serviço fantástico. E aí eu vou deixar na tela aí para você, caso você vá disputar ampla concorrência, tem o nome das vagas aqui na ampla, caso seja PCD, tem também as vagas que são reservadas, e tem também as vagas que são reservadas para autodeclarados negros. Beleza? E agora a gente vai então para a prova em si, falar um pouquinho de como é que é a prova do HCPA. E assim, é uma prova muito boa, é uma prova que é difícil, mas não é aquela dificuldade boba, aquela dificuldade desnecessária. É uma dificuldade que vem de um caso clínico mais complexo, de questões que têm mais de uma camada. Então não basta você ter um conhecimento único, direto para resolver. Às vezes você tem que conectar diferentes pontos para chegar até o raciocínio final, chegar até a resposta. Então é uma prova muito boa, muito bem feita. Inclusive para você que caiu de paraquedas aqui, não vai fazer HCPA, use a prova do HCPA para treinar. O seu conhecimento, é uma prova muito boa. E com relação à clínica médica, Lucas, o que mais gosta de cair? Está aí na tela para vocês. Cardiologia está em primeiro lugar, segundo pneumo, terceiro endócrino, quarto neuro, depois infecto, hemato e reumato. Quando a gente fala dos grupos em si,
a gente tem que anemias domina junto com diabetes. E anemias é principalmente as anemias hipoproliferativas. Tá? Na parte de diabetes, o que mais gosta de cair é tratamento de diabetes, insulinoterapia. Então, atenção, você que não está acompanhando as atualizações, tome cuidado. A prova gosta de trazer essas atualizações e teve bastante mudança com relação a diabetes mellitus. Tá? Síndromes febris, que está ali em quinto lugar, que mais gosta de cair, a parte de dengue, enfim, teve um aumento com relação à leptospirose também por causa das enchentes, e isso tudo recentemente teve um crescimento importante, beleza? E a gente traz aqui uma análise qualitativa para você ir relembrando, você que já fez as provas vai com certeza ter uma associação com isso que a gente vai falar. Dentro de cardio, o que normalmente gosta de cair ali? Conduta no infarto, com ou sem supra, conduta nas taquiarritmias, para você identificar a BRAD no eletro, tratamento de RAS e RAS refratária, a CLS também gosta de cair. A parte de neuro, saber identificar a topografia do AVE e suas repercussões clínicas, bem legal. Então, uma questão mais complexa, que exige mais pensamento, raciocínio. Quando indicar o exame de imagem. Além disso, endócrino domina muito diabetes, como eu te falei, eles adoram diabetes, adoram essa parte de manejo, tratamento de diabetes. Anemias, dentro da hemato, principalmente hipoproliferativas. E, por fim, ali um pouco de gastro, pancreatite, síndrome do intestino irritável, doença do refluxo gastroesofágico. Tá bom? E a gente sai da clínica, então, para a cirurgia. O que a gente tem aqui dentro? Que predomina gastrocirúrgica, seguido de perioperatório muito próximo. Depois, cirurgia vascular coloprocto. Então, você vê que as especialidades aqui têm importância. Vascular e coloprocto, trauma, abdômen agudo. Tá? E aqui, quando a gente relaciona grupo com TAG, eu deixei evidente para você essas associações. Porque olha que interessante, doenças malignas está em primeiro ali, mas que doenças malignas? Principalmente câncer coloretal. Adoram cobrar dentro da coloprocto, né? Parte de pós-operatório, principalmente complicações do pós-op, muito cobrado. Dentro do pré-operatório, Lucas, o que eles cobram? Uso de medicamentos, quanto que você precisa suspender, quando que não precisa, outras condutas com relação à preparação desse paciente. Se a gente for pegar doenças do esôfago, doença do refluxo gastroesofágico domina. Tá? Então, muito interessante essa parte de cirurgia também. Aqui eu coloquei para você de novo análise qualitativa, para você lembrar. E é isso, um vínculo, você vai ouvindo, vai relembrando esses pontos. Pré-operatório, lembra do ABCDE, do pré-op? A de antibiótico profilaxia. B de bedside questions, então visita pré-anestésica. C de cardiovascular, o risco cirúrgico do paciente. D de drogas, se você vai manter, vai suspender, isso é muito cobrado na prova. E de exames complementares. E quando a gente vem aqui para as especialidades, eventualmente nefro, a parte vascular aqui com DAOP, aneurismas, de aorta, varizes, gosta de cair, parte coloprocto, como eu te falei, câncer coloretal. Além disso, doenças orificiais já caiu muito. Classificação das hemorroidas internas, a ideia da fissura anal, você ter a ideia de diagnóstico e tratamento da fissura. Então, são elementos que você tem que focar e não é tão comum em outras provas ter essa importância que tem as especialidades aqui para o HCPA. Ok? Agora, indo para a parte de GO, primeiro print ali é com relação a gineco, doenças do colo uterino, planejamento familiar, enfim. Depois, doenças na gestação e parto dominando, que é o que aparece no grupo também. Você vê doenças na gestação lá em cima, e principalmente doenças hipertensivas. Parto, em segundo local, também lá em cima, disparado. Você tem principalmente intercorrências do trabalho de parto, eventualmente o uso de fórceps. Isso aqui é importante para cá. Doenças do colo uterino, e aí principalmente CA de colo uterino. E aqui eu já puxo outra associação, que é a HCPA dentro da GO, gosta bastante da ideia de oncogineco. Tá? Tem uma coisa bem importante aqui para eles. E por fim, tem ali o planejamento familiar, como algo importante também, principalmente métodos contraceptivos. Questões clássicas de métodos contraceptivos. E aqui, de novo, uma análise mais qualitativa, oncogineco. Todo ano, pelo menos 2 questõezinhas. Exame citopatológico. E alô, você que não está sabendo sobre atualizações de câncer de colo uterino, fica ligado. Esse ano promete cair bastante aqui dentro do HCPA. Além disso, trabalho de parto, a ideia de mecanismos, períodos do parto, condutas, profilaxia contra a GBS, quando que é indicado fórceps. Então, tudo isso é muito cobrado dentro da GO e é importante você saber. Ok? Agora, a pediatria do HCPA. O que predomina? O que está disparado lá em cima? Está aí, ó, neonato. Ah, eles adoram neonato. E principalmente distúrbios do período neonatal. E aí a gente cita aqui infecções congênitas. Tem também distúrbios respiratórios no neonato. Isso é muito cobrado.
E aí depois você vai ali, Lucas, isso está disparado, sim, muito importante. Se for para revisar de véspera, HCPA, para você ir com as coisas frescas, é neonatologia, principalmente distúrbios do período neonatal. Lucas, infecções das vias aéreas inferiores está em segundo, também com uma importância grande, está ali quase 12%. E o que tem aqui dentro? Pneumonia. Pneumonia e bronquiolite viral aguda. Esses dois dominam a parte de infecções das vias aéreas inferiores. Tá? De novo, mais uma parte qualitativa aqui para você, da parte de reanimação neonatal, sepse, te falei infecções congênitas, e a gente colocou aqui todos os anos, a primeira questão é de neonato, classicamente. Já abre a pediatria e domina a pediatria como um todo. Tá? Manejo do RN na sala de emergência, e eventualmente classificar qual que é o agente do quadro de pneumonia, enfim, outras questões aqui. Beleza? Vamos para a PREV, então, para a gente finalizar essa análise de prova. E aqui, PREV, predomina estudos epidemiológicos, olha só, está lá em cima, mas também Sistema Único de Saúde, Medicina Legal e Ética Médica, Atenção Básica, tende a ser uma prova mais raiz de preventiva, tá? Estudos epidemiológicos dominando, né? Código de Ética Médica, legislação do SUS também muito cobrado, e é uma prova realmente raiz. Quando eu te falo HCPA, você lembra de SUS. Você vai lembrar de SUS, tá aqui, bonequinho do SUS para você, Lei 8080, Lei 8142, a ideia de você saber a diferença de conselhos, conferências, seguridade social, isso é muito cobrado. Deixei até aqui para você relembrar. De novo, tô aqui falando de edital, falando da análise de provas, mas não custa nada você ir evocando junto comigo. O que era a Lei 8080? Você lembra? Importantíssima, aquela primeira lei que rege todo o funcionamento do SUS. Lucas, é a 8142. É aquela que instituiu, de fato, os conselhos e as conferências, que você tem que saber qual é a diferença, quem que participa, qual que é a divisão. Permitiu aqui a 8142 a participação popular e um controle melhor dos gastos. Então isso é a cara de SUS da preventiva. A parte de estudos epidemiológicos, eles adoram cobrar isso aqui, ó. Quais são os estudos? E analisar se o fator que está em questão é fator de risco ou proteção. Isso eles gostam muito. Acima de 1, abaixo de 1, não pegou 1 no meio, enfim, eles fazem bastante essa brincadeira com essas tabelas para você fazer cálculo de sensibilidade, especificidade, eventualmente. Intervalo de confiança, isso aqui é uma paixão da HCPA. Então é risco de é fator de risco ou é proteção? Passou aqui pelo meio, qual que é o meu intervalo de confiança? Isso aumenta ou diminui o tamanho dessa linha? Tudo isso a prova do HCPA gosta que você tenha esse raciocínio em si. Beleza? Então, essa é a prova objetiva, a cara do HCPA, uma prova muito bem feita de novo. E a análise curricular, que vale 10 pontos, também é muito bem feita, só que é muito difícil de você pontuar alto se você já não vem se preparando para o HCPA há um tempo. É uma coisa que o pessoal que é da casa, que é ali do HCPA, do Hospital de Clínicas da URGS, né? Desde o início, eles já têm essa ideia do que eles precisam buscar, já tem toda uma cultura voltada para isso. Então, se você caiu de paraquedas, eventualmente você não vai pontuar bem aqui no currículo. Eu vou te mostrar o que de mais importante tem aqui. Não vou entrar em cada ponto, tá? Porque é uma análise curricular extensa, mas ó, na tela para você, histórico escolar, vai pontuar só, se você tiver uma nota acima de 9, 0,6. Então, um pouquinho. A última nota do curso de medicina na sua graduação no ENAD, e aqui eles provavelmente erraram, ó, porque tem ENAD igual a 5, igual a 4, igual a 5 de novo. Provavelmente esse igual a 5, o terceiro, seria nota igual a 3, tá? Que inclusive tem isso no da UFSPA, que é a mesma banca, e tá certinho como nota igual a 3, tá? Então provavelmente foi um erro aí do pessoal na parte do edital. Além disso, eles pontuam se a tua faculdade, nessa faculdade onde você se graduou, possui um ou mais programas de pós-graduação aceita pelo CAPES. E você fala, Lucas, que culpa tenho eu? Mas é pontuado, então, esse histórico da nota do ENAD, na sua graduação, a graduação que você fez, teste de progresso. E isso o Hospital de Clínicas, né, a parte da URGS é muito forte com relação a isso. Produção científica, isso aqui, ó, fator de impacto maior ou igual a 1, pontua 1 ponto por trabalho. Então, aqui é muito importante. Isso aqui é onde você vai buscar mais ponto, trabalho indexado em revistas com alto fator de impacto. Aqui você consegue pontuar bem. Além disso, tem organização e participação em eventos científicos. O G aqui, monitorias, projetos e iniciação científica. Também você precisa ter vários para conseguir pontuar bem. Então, eu vou chamar a atenção aqui para o domínio de línguas. Que olha só, se você tiver um certificado de língua inglesa, TOEFL, IELTS ou Cambridge English, você consegue com esse certificado 1 ponto. Tá? 1 ponto para esse currículo é algo muito alto. Como eu te falei,
tem que ser um artigo publicado em uma revista com alto fator de impacto. Então aqui domínio de línguas é muito importante. E aí por isso que a gente também tem o TOEFL, o preparatório do TOEFL, chancelado, enfim, aqui dentro do IPM que a gente oferece para os alunos, que é justamente buscando pontuar em currículos como esse aqui da HCPA. Além disso, experiências extracurriculares e, por fim, atividades de aprimoramento profissional e humano. E aqui entra outra graduação e pós-graduação. Isso aqui é muito difícil de vocês conseguirem pontuar, mas está aqui, ó. Se você tem doutorado, mestrado concluído, pontua muito bem. Mas, de novo, a gente sabe que não é a realidade. Beleza? Então, um currículo que é isso. Se você não se preparou, se você não teve todo esse cuidado durante algum tempo para buscar os elementos, aqui vai ser difícil você pontuar bem. Normalmente o pessoal que é da casa tende a pontuar melhor porque já vem se preparando há um bom tempo com relação a isso. E é isso. Caso você tenha interesse de ter um acompanhamento mais de perto com relação a essa parte de análise curricular, que a gente tem toda uma equipe pedagógica voltada para isso, a gente tem também acompanhamento com relação ao que é mais prevalente e te dá um cronograma pronto, eu te convido a conhecer a mentoria do IPM, que é a única mentoria verdadeiramente individualizada do país e que está com as inscrições para o processo seletivo aberto para o próximo ano. E ó, não deixe para a última hora. Ano passado a gente teve mais de 3.000 pessoas que ficaram na lista de espera e não conseguiram ser aprovadas. Porque para a gente conseguir oferecer para você algo verdadeiramente individualizado, um anjo junto contigo, um mentor no seu pé, puxando a orelha, que às vezes é necessário, a gente precisa ter um número pequeno de alunos para conseguir oferecer o melhor possível. Então não deixe para a última hora, vai ter o link aqui na inscrição, a gente vai deixar QR Code na tela também, para você se inscrever no processo seletivo. Beleza? Qualquer dúvida, estou à disposição. Você pode me encontrar no Instagram também, pode me encontrar no Instagram da mentoria. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários aqui também. E como forma de retribuição, para a gente saber se você está gostando desse formato de análise digitais, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.